Sérgio, prazer falar contigo. E eu queria até, diante, né, de toda essa análise, tentar descobrir ou trazer uma análise aqui a respeito do comportamento dos ativos, porque a gente viu, né, um movimento de um fechamento até de curva de juros, uma queda do dólar, o real se valorizando. A assimetria estava muito grande e ela foi fechando. O nosso Ibovespa também teve alguns dias de melhor percepção. Com esse cenário todo, claro, cheio de incertezas à frente, mas se olha para trás está melhor do que estava, a gente perdeu um pouco dessa assimetria, a gente ainda tem alguma coisa de prêmio de risco para queimar. Como é que está a sua percepção, mesmo diante do cenário incerto, para os nossos ativos por aqui? Bom dia, Felipe. Olha, de fato é isso. Quer dizer, a gente queimou um pouco desse estresse que a gente tinha de início de ano, que estava muito atrelado à eleição do Trump, à posse dele, o que ele faria. E quando ele toma posse, ele sinaliza algo muito mais suave. A gente já discutiu isso bastante ao longo dessas últimas semanas. Isso ajudou muito a acomodar o mercado agora. Eu acho que tende a continuar acomodando no curto prazo. A gente sabe que o Trump é protecionista, ele vai colocar tarifas de importação, já está sinalizando isso nas últimas medidas, mas num grau talvez menos agressivo do que ele sinalizava a princípio. Isso acalmou o mercado. E a hora que acalma na taxa de câmbio, como a gente está vendo agora, junta com esse cenário de desaceleração de atividade, coloca de fato uma possibilidade que, olha, talvez o Banco Central não precisa ser tão agressivo com juros. Aqueles cenários que existiam, né, atrelados a esse cenário mais agressivo de início de ano, de Selic a 17%, 18%, definitivamente, pelo menos nesse momento, ficam descartados. A gente está falando de uma Selic que vai ficar ao redor de 15%, um pouco acima, um pouco abaixo disso. Né? Melhorou em relação a um cenário de estresse mais agressivo que a gente tinha no início desse ano. Então, sim, de fato, o tema melhora, isso acaba ajudando o preço de ativo como um todo, percepção de bolsa fica melhor nesse sentido. Agora, o fato é que mesmo chegando a 14,25 ou muito próximo de 15, tem um impacto na atividade que é inevitável. A gente vai ter uma desaceleração de crescimento, o mercado de trabalho já está começando a se ressentir dessa desaceleração desde o final do ano passado. Então, assim, eu tenho a impressão que a gente atingiu o pico da economia brasileira no terceiro trimestre do ano passado. E a partir daí a gente começou a desacelerar. Não é nada traumático, não é nada dramático, não tem uma crise, não tem uma recessão, não é isso, mas é uma desaceleração necessária para a gente conter o processo inflacionário. Por enquanto, lá fora está ajudando até, né, o cenário internacional mais do que se imaginava. Então a gente precisa aproveitar esse momento de ajuda e surfar nessa possibilidade que, olha, talvez a gente consiga passar por 25 num cenário talvez mais tranquilo que se a gente imaginava a princípio. Mas, de novo, eu coloco aqui a percepção de risco que a gente tem ainda para 26. Se 25 está um pouco melhor do que se imaginava, 26 mantém ainda um cenário de preocupação por conta da questão eleitoral, do que vai ser a questão fiscal a partir de 27, que está totalmente aberto. Então, estas questões permanecem.